Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um study vlog estudando um dos últimos temas que eu vou colocar no meu TCC, porque é o seguinte, eu ainda não me formei. Eu sei que o ano já acabou, já começou de novo, mas a minha faculdade tá com o calendário atrasado por conta da greve, da pandemia, enfim, o calendário não arrumou até hoje. Então, o semestre que era pra acabar em dezembro, ele vai acabar só em março. Eu vou apresentar o meu TCC em março, me formar em março, e por causa desse calendário atrasado, eu também só vou conseguir entrar no mestrado no segundo semestre desse ano. Eu tô nos últimos capítulos que eu vou colocar no meu TCC. Eu tô me baseando em dois livros, um de geometria diferencial e outro de introdução à relatividade geral. E eu tô acabando o de relatividade geral. Os últimos capítulos, eles são os mais legais. Eu acho que eu esperei literalmente a graduação inteira pra eu estudar isso de uma forma matemática, com ferramentas de cálculo, de uma forma que eu consiga entender. E eu tava tão na pressa pra acabar o meu TCC que eu tava meio que passando por cima de algumas coisas que eu podia estudar e entender com calma, do jeito que eu queria mesmo, do jeito que eu estudava quando eu ainda não tava na física. Então, eu decidi estudar com um pouco mais de calma hoje, estudar não pra escrever e acabar o meu TCC, mas estudar porque esse tema vai ser importante pra minha carreira, é uma coisa que eu preciso saber e é um dos resultados importantes da relatividade geral. Os últimos capítulos, eles são sobre colapso gravitacional, métrica de Schwarzschild, que é uma das principais soluções para as equações de Einstein, e cosmologia, que é uma área de estudo que só existe por causa da relatividade geral. Então, eu vou escrever com calma, eu vou escrever estudando. É um tema que eu acho muito legal. É isso, vamos pro vídeo. Antes de começar a explicar sobre o ciclo de vida das estrelas, eu queria falar que normalmente eu não estudo só anotando o que eu tô lendo. Se eu estivesse estudando para uma prova, eu estaria fazendo algumas questões, em vez de passar a maior parte do tempo anotando. O que eu tô fazendo aqui é anotando os pontos principais que eu vou precisar me lembrar quando eu for passar isso para a monografia que eu tô escrevendo. Então é mais um roteiro para eu escrever do que um estudo mesmo para eu me preparar para uma prova, por exemplo. Então, o ciclo de vida das estrelas, desde o seu nascimento até os destinos finais. Como a física, a relatividade geral determina cada uma dessas etapas. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso porque foi um pouco do que eu estudei enquanto eu estava lendo essa parte do livro. As estrelas, elas nascem de nebulosas. A gravidade faz com que essas nuvens comecem a se contrair e à medida que o material se comprime, a temperatura aumenta e quando o núcleo fica quente o suficiente, começam a acontecer reações nucleares, principalmente a fusão de hidrogênio e hélio. O hidrogênio, ele é o elemento mais abundante no universo. Ele é o elemento que tem um próton no núcleo. Então, quando o hidrogênio está confinado no núcleo de uma estrela a uma temperatura muito alta e com muita energia, ele se funde com outro hidrogênio e se soma com o próton que estava naquele outro hidrogênio, e o elemento que tem dois prótons no núcleo é o hélio. Nesse momento, a gente diz que a estrela entrou na chamada sequência principal, que é a fase mais longa da vida dela. Durante essa fase, a estrela ela fica em um equilíbrio muito delicado. De um lado tem a gravidade, que está meio que empurrando toda a matéria para o centro e tentando condensar essa estrela ao máximo que ela pode. E do outro lado, a energia que é liberada por essas reações de fusão nuclear que acontecem no núcleo gera uma pressão tão forte que meio que empurra esse material para fora. E aí essa estrela, ela não se espalha pelo universo que nem uma supernova, mas ela também não vira um ponto extremamente denso com volume extremamente pequeno que nem um buraco negro. Ela fica nesse equilíbrio. E esse equilíbrio ele é descrito pela equação de equilíbrio hidrostático. E na relatividade, ela tem a forma da equação Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Sim, esse Oppenheimer, o Oppenheimer da bomba. Enquanto essa equação ela admite uma solução fisicamente plausível, ou seja, sem pressão infinita, sem volume tendendo a zero, a estrela ela consegue permanecer estável. O Sol, por exemplo, ele está nessa fase agora, mas nenhuma estrela tem combustível infinito. Então, quando todo esse hidrogênio acabar e só tiver hélio, o hélio começa a se fundir em elementos um pouco mais pesados, e a produção de energia diminui e a pressão interna enfraquece. A partir daí, a gravidade domina, e o núcleo começa a se contrair. Essa estrela vai ficando menor. E essa contração faz a temperatura aumentar. Isso acontece porque as estrelas, elas são sistemas autogravitantes, então elas conseguem se manter estáveis por causa da própria gravidade. E elas possuem uma capacidade térmica negativa. Isso é muito contraintuitivo na física. Quer dizer que quando elas perdem energia, a temperatura dela aumenta, não diminui, que nem ocorre, por exemplo, em um copo de água.
quando um copo de água quente perde energia, ele esfria. Com o aumento da temperatura, acontecem novas reações nucleares. O hélio começa a se fundir em elementos mais pesados que nem carbono e oxigênio, e para astrônomos, qualquer elemento que não seja hidrogênio e hélio chama metal. Então ele começa a se fundir em metais. A estrela, ela se expande e entra na fase de gigante vermelho, que apesar do núcleo estar extremamente quente, as camadas mais externas, elas se expandem tanto que a superfície fica relativamente fria. Relativamente fria. Ela está muito mais fria que o núcleo, mas ainda está mais quente do que qualquer coisa que a gente consegue conceber na nossa rotina humana. E isso faz a estrela brilhar num espectro um pouco mais vermelho, por isso ela se chama gigante vermelha. Eventualmente, as reações nucleares elas vão acabar, não vai ter mais como fundir nenhum elemento mais pesado. Até hoje, aparentemente, não existem estrelas de urânio, e estrelas muito massivas, a fusão continua até formar ferro. Ferro é um elemento super pesado, tá? Inclusive, todo o ferro que existe no universo, ele foi fundido no núcleo de estrelas, até o ferro que tá no seu sangue, ele foi criado dentro de estrelas massivas. Só que o problema é que o ferro, ele é o núcleo mais estável da natureza. Qualquer reação que envolve ferro consome energia em vez de liberar. Então, a partir desse ponto, não tem mais nenhuma fonte nuclear que consegue sustentar essa estrela contra a própria gravidade, que está colapsando ela cada vez mais. E a partir daqui, o destino da estrela, ele passa a depender de 3 características: a massa, a rotação e o campo magnético. Estrelas com massa mais ou menos iguais à do Sol evoluem para anãs brancas. E nessas anãs brancas, a estrela ela não é sustentada por calor ou fusão nuclear. Ela é sustentada por um efeito puramente quântico, que é a pressão de degenerescência dos elétrons, que eu também vou explicar de um jeito bem mais matemático. Agora eu vou explicar um geral. Se a estrela não for muito massiva, as forças nucleares repulsivas, elas podem ser fortes o suficiente para parar o colapso, resultando em uma explosão de supernova tipo 2. O núcleo restante resulta em uma estrela de nêutrons, que eu também vou falar mais pra frente. Para estrelas ainda mais massivas, esse colapso pode ser irreversível e resultar em um buraco negro. Para estrelas com rotação e campo magnético relevante, é muito diferente. Tão diferente que isso é tópico de pesquisa até hoje. É um tema bem mais complexo de tratar e de entender como funciona. Então eu vou explicar um pouco melhor sobre essa pressão quântica. Essa pressão, ela surge por causa do princípio da incerteza da mecânica quântica. Quando um elétron ele é confinado em um volume muito pequeno, a incerteza de momento ela é da ordem de h vezes v elevado a menos 1/3. O h ele é a constante de Planck e o v é o volume. Os elétrons eles também obedecem o princípio da exclusão de Pauli, o que significa que 2 elétrons no mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto exato de 4 números quânticos, o que significa que se 2 elétrons ocupam o mesmo orbital, eles devem ter spins opostos, um up e um down, ou um meio e um menos meio, para ter estados quânticos distintos. Quando todos os estados quânticos disponíveis até um certo momento máximo estão preenchidos, a gente define o chamado momento de Fermi. A densidade numérica de elétrons, que a gente chama de n minúsculo, se relaciona com esse momento através dessa fórmula que está aparecendo aí. Isso mostra que quanto mais a gente comprime a matéria, maior se torna o momento médio dos elétrons, mesmo que a temperatura seja zero. Em regimes extremamente densos, os elétrons se tornam relativísticos. Nesse caso, a relação entre pressão e densidade de energia do gás degenerado, ela é próxima de 1/3 da densidade. Se você parar para olhar essa relação com calma, eu tô falando que a pressão, ela é igual a 1/3 da densidade, ou seja, elas são grandezas proporcionais. Quanto maior a densidade, maior a pressão. Quanto menor a densidade, menor a pressão. Em uma estrela extremamente densa, a pressão também vai ser extremamente alta, porque 1/3 de uma densidade muito grande ainda é uma pressão muito grande. Então a gente consegue relacionar direto a pressão com a densidade da estrela, através de cálculos da mecânica quântica. E mesmo a mecânica quântica tem alguns limites. Para estrelas muito massivas, nem a pressão de degenerescência é suficiente para conter esse colapso gravitacional. E a relatividade geral impõe um limite absoluto para qualquer estrela estática, que é conhecido como o limite de Bushdown, não sei como pronuncia o nome deste querido, mas é um teorema que diz que para qualquer estrela com simetria esférica, o raio ele tem que ser maior do que
9/4 da massa. Esse teorema basicamente fala que nenhuma estrela pode existir em equilíbrio se ela for compacta demais. Não existe nenhuma força física que pode impedir o colapso dessa estrela. A estrela ela não consegue atingir um novo estado estático e colapsa de forma inevitável. Durante o colapso da estrela, o espaço-tempo fora ainda é descrito pela métrica de Schwarzschild. Isso é basicamente um buraco negro, um espaço-tempo de Schwarzschild com uma estrela colapsada no meio. O ciclo de vida de estrelas é uma coisa muito interessante, porque eu não percebia quando eu assistia, por exemplo, uns documentários ou via uns videozinhos sobre astronomia, o quão relacionado com mecânica quântica o ciclo de vida das estrelas está. Estrelas de nêutrons são objetos muito complexos até hoje, porque a gente tem que explicar elas usando teoremas, teorias e hipóteses da mecânica quântica. Então, em resumo, o ciclo de vida da estrela, ele depende de equilíbrio e perda de equilíbrio. Ele está sempre nesse limite de quase explodindo. Então, enquanto tem uma fonte de energia que pode sustentar essa estrela contra a própria gravidade, ela vai estar lá lindamente brilhando no céu e sustentando, por exemplo, uma vida em um planeta que nem o Sol. Mas quando essa fonte de energia acaba, entram os efeitos quânticos e relativísticos, e esses efeitos decidem se o final vai ser tranquilo e bonitinho, que nem uma anã branca, ou se vai ser uma coisa super dramática, que nem um buraco negro. É basicamente isso, ainda tem mais coisa pra eu explicar, então eu não posso falar só de ciclo de vida de estrelas, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso, pra eu poder falar muito mais sobre cada uma das estrelas e cada um dos caminhos que a vida delas pode tomar. Eu estudei de manhã o ciclo de vida de estrelas, porque é um pré-requisito necessário para a gente entender como os buracos negros se formam, porque eles se formam a partir de estrelas, da morte de estrelas, do colapso de estrelas. Foi puro texto, só texto. Eu achei estranho, porque normalmente tem bastante conta, só que esse capítulo não teve nada de conta, foi só texto, inclusive. Normalmente eu grifo as partes mais importantes do texto, e como esse capítulo só tinha texto, eu grifei inteiro. Era uma coisa que eu já sabia mais ou menos, eu já tinha visto sobre isso em outros lugares. Eu não anotei tanta coisa. Se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo esse assunto, eu teria levado um dia inteiro para estudar isso. E faltam 2 subtópicos para esse capítulo acabar: pressão quântica e estrelas de nêutron, que são subtópicos explicando um pouco coisas que o autor citou, contando sobre o ciclo de vida das estrelas. Finalmente eu cheguei na parte do curso de física que tá misturando astrofísica com quântica. Depois de 4 anos nesse curso, eu comecei a ver o que eu queria ver quando eu escolhi esse curso com 14 anos. E o outro subtópico que tem, anãs brancas e estrelas de nêutron. E como dá pra ver, esses 2 tópicos têm bastante conta, e eu estou feliz porque eu não gosto de ler texto e ficar escrevendo texto, porque eu não sei, chega na metade eu começo a ficar com uma preguiça. Eu não sei, eu tô acostumada a usar o meu cérebro pra contas. E aí, quando não tem conta pra eu interpretar, eu fico lendo. E, tipo assim, parece que eu tô lendo um livro antes de dormir, sabe? Aí me dá um soninho. É isso, agora vamos voltar a estudar. Agora vamos falar sobre pressão quântica e o papel da mecânica quântica no ciclo de vida das estrelas de uma forma muito matemática para quem gosta de matemática. Para começar, quando a gente pensa em pressão, normalmente a gente pensa naquela lei dos gases que a gente viu na escola. Então, um gás quente com partículas se chocando com o recipiente. Mas em astrofísica tem um tipo de pressão que é um pouco mais sutil e essencial, que é a pressão quântica. Ela não depende da temperatura, não depende de colisões térmicas e continua existindo mesmo a temperatura zero absoluta. Essa pressão ela sustenta as estrelas extremamente densas, como as anãs brancas e as estrelas de nêutron, e impede que elas colapsem completamente sob a própria gravidade. Para entender de onde essa pressão vem, a gente precisa começar com o princípio mais fundamental da mecânica quântica, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. E esse princípio, ele nos diz que não é possível conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com uma precisão arbitrária. Em termos matemáticos, a gente fala que ΔX, uma variação de x, vezes ΔY, uma variação de y, tem que ser maior ou igual
H cortado sobre 2. O que isso significa? Significa que se você pegar um valor de posição x e um valor de momento e multiplicar os dois, essa multiplicação tem que ser maior do que h cortado sobre 2. Então, não tem como você pegar uma posição exata e um momento exato, porque matematicamente isso não daria um valor maior do que h cortado sobre 2. Tudo que envolve mecânica quântica foi desenvolvido a partir desse princípio da incerteza. Vamos pensar em um elétron confinado em um volume V, pode ser tipo uma caixinha. Se esse volume ele tem dimensões típicas, então a incerteza da posição ela é ΔX aproximadamente V elevado a 1/3. Usando o princípio da incerteza, isso implica que a incerteza mínima no momento do elétron é ΔP aproximadamente igual a H dividido por V elevado a 1/3 ou H vezes V elevado a menos 1/3. E aí, isso chega em uma estimativa muito importante. Mesmo que o elétron ele não esteja se movendo termicamente, entre aspas, ele ainda precisa ter um momento mínimo imposto pela mecânica quântica, que é aproximadamente H sobre V elevado a 1/3. Essa equação é o primeiro indício da pressão quântica. Quanto menor o volume disponível, maior vai ser o momento do elétron. Ou seja, comprimir a matéria aumenta o momento das partículas, mesmo sem aquecimento térmico. Agora vamos dar um passo além e contar quantos estados quânticos estão disponíveis para os elétrons. No espaço de momentos, cada estado quântico ocupa um volume mínimo determinado pela mecânica quântica. E o volume de uma casca esférica no espaço de momento é 4π vezes p ao quadrado dt. Dividindo esse volume pelo volume ocupado por cada estado quântico, a gente tem o número de estados disponíveis nessa faixa, que a gente chama de dn. Mas o elétron tem spin meio. Isso significa que cada estado pode ser ocupado por dois elétrons, um com spin up e um com spin down. A gente multiplica esse dn por 2 para achar o número real de estados. Agora a gente entra no conceito de gás degenerado. Se a temperatura do sistema ela for extremamente baixa, os elétrons não se distribuem de uma forma térmica. Pelo princípio da exclusão, eles preenchem todos os estados disponíveis desde o momento zero até um valor máximo. E esse valor máximo a gente chama de momento de Fermi, que é denotado por PF. O número total de elétrons por unidade de volume, que a gente chama de densidade numérica, que é o N minúsculo, ele vai ser essa equação que está aparecendo na tela, e resolvendo essa integral a gente acha a densidade numérica. Se a gente isolar a pressão de Fermi, a gente encontra o momento de Fermi em função da densidade. Esse resultado ele é muito importante porque ele mostra que o momento máximo dos elétrons depende só da densidade do sistema, não da temperatura. Quanto mais comprimida a estrela, maior é o momento dos elétrons. Agora vamos calcular a energia total desse gás de elétrons. Lembrando da fórmula de energia relativística, o E é a raiz quadrada de P quadrado mais M ao quadrado. E a densidade total do gás, ela vai ser a soma da energia de todos os estados ocupados. Essa equação ela tem toda a informação microscópica do sistema, a estatística quântica, a relatividade e a densidade da matéria. A pressão ela é definida termicamente pela equação que vocês estão vendo na tela. Como o momento de Fermi depende do volume através da densidade, a gente encontra um valor para a pressão, que é essa equação que está aparecendo na tela, e essa é a expressão geral para a pressão de degenerescência quântica. E ela surge exclusivamente do fato de que estados quânticos mudam quando o volume muda. Agora, analisando um caso extremo, que é extremamente importante para a astrofísica, quando a densidade é muito alta, o momento de Fermi ele fica muito maior do que a massa do elétron. Então, a massa do elétron ela é praticamente desprezível. Tirando a massa do elétron da conta, tirando, eu digo, fazendo ele igual a zero, a gente chega no resultado de que P é 1/3 de ρ, ou seja, a pressão é igual a 1/3 da densidade. E esse resultado ele é o mesmo que é obtido para um gás de fótons, porque nesse regime os elétrons se comportam como se eles não tivessem massa, porque ela é irrelevante. Fisicamente, isso fala pra gente que a pressão ela cresce proporcionalmente à densidade e essa pressão ela sustenta as anãs brancas contra o colapso gravitacional. Mas para massas suficientemente grandes, nem essa pressão ela consegue fazer a estrela se manter estável, e isso leva a um colapso e a formação de objetos ainda mais compactos, como buracos negros. Voltei agora, devidamente maquiada. Eu fiz uma pausa bem longa agora pra almoçar e ajudar minha mãe a arrumar umas coisas da casa. E eu estudei a parte. Eu espero que a Melissa do futuro tenha escrito um roteirinho bonitinho pra explicar detalhe por detalhe como essa dedução é feita, porque eu não vou fazer agora, porque as minhas anotações são uma bagunça. Eu me sinto um pouco mal quando eu uso as minhas folhas bonitinhas e as minhas canetas à base de água. Não sei se vocês já usaram essa caneta, mas elas acabam muito rápido. E as minhas anotações ficam caóticas. Olha isso!
puro caos, não fica uma anotação aesthetic. Eu tentei ser aesthetic, tentei fazer tudo bonitinho, eu até tenho umas folhas separadas pra fazer rascunho de conta. Não adianta, as minhas anotações de conta sempre ficam caóticas, não importa o quão bonitinho seja o caderno e as canetas que eu tô usando. E eu queria falar sobre uma coisa um pouco hot topic na vida dos estudantes, inteligência artificial. Eu usei o ChatGPT enquanto eu estava estudando para ele me explicar uma das integrais, porque era uma integral que eu não sabia resolver e tinha cara de ser uma integral com substituição trigonométrica. Eu joguei essa integral no Symbolab, que é uma calculadora de integral, derivada e tal, online, e o Symbolab não conseguiu resolver. Então, eu pedi pro ChatGPT me explicar. E eu queria falar como eu uso o ChatGPT para estudar. No geral, eu pergunto sobre contas que eu não entendi ou sobre algum conceito que eu não entendi. As contas, elas são um pouco mais fáceis de ver se tá errado ou não, porque normalmente a gente tá com o gabarito do lado. Os conceitos não é muito confiável. Eu costumo usar ele para tipo linkar conceitos, sabe? Tipo, o que esse tópico de cálculo tem a ver com a física. E aí ele vai falar alguma palavra-chave ali no meio. Então, por exemplo, o que relatividade geral tem a ver com geometria diferencial? Ele vai te dar uma explicação e provavelmente no meio ele vai falar sobre métrica, mesmo essa explicação estando errada. E aí dá para pegar umas palavras-chave no meio da explicação dele e pesquisar esse tópico, entender um pouco melhor e você mesmo entender como se relaciona, porque os chatbots de IA, eles não são fontes de pesquisa. Tem que usar de uma forma um pouco mais consciente. Eu costumo usar também para perguntar sobre contas que eu não entendo, por exemplo, essa integral por substituição. É uma coisa que seria muito difícil ele mentir sobre, porque ficaria meio óbvio se tivesse errado. Uma coisa muito importante também é que a IA é uma ferramenta que consome muitos recursos importantes para a vida humana. Você não precisa parar de usar a IA, até porque não vai fazer a menor diferença uma ou duas pessoas pararem. Mas eu acho que você precisa ser uma pessoa consciente do impacto ambiental de tudo que você usa na sua vida. Eu recomendo muito você assistir esse vídeo do Atlas. Se você é uma pessoa que costuma usar IA e ainda não sabe muito bem as consequências e o impacto ambiental. Agora, estamos no período da tarde, eu vou terminar o capítulo 10 e eu vou começar o 11. E se der tempo hoje, eu também quero fazer o último capítulo de cosmologia. Eu estou muito ansiosa para chegar nesse capítulo porque ele parece muito legal. Agora vamos para a parte de anãs brancas e estrelas de nêutrons. Anãs brancas e estrelas de nêutron. Quando a gente pensa em estrela, geralmente a gente pensa em esferas brilhantes e com muita energia e reação nuclear. Mas essa é só uma fase da vida das estrelas. Vamos começar pelas anãs brancas, que são os restos mais comuns das estrelas. Depois que uma estrela, tipo o Sol, esgota o combustível nuclear, ela meio que expulsa as camadas externas e deixa para trás só o núcleo. Esse núcleo, ele começa a colapsar sobre a própria gravidade. A diferença é que nesse ponto os átomos não conseguem mais sobreviver intactos. Os elétrons se separam dos núcleos e o interior da estrela vira uma mistura de dois gases, um gás de elétrons livres e outro gás de núcleo atômico. Os elétrons, eles são muito mais leves que os núcleos, por isso quando a estrela é comprimida, eles atingem velocidades altíssimas. Chega um momento que esses elétrons se comportam como um gás degenerado frio e a gente precisa tratar ele com mecânica quântica. Não porque ele está gelado, mas porque a pressão não vem da temperatura. Essa pressão, ela surge da mecânica quântica. Os elétrons obedecem o princípio da exclusão de Pauli, como eu falei. Dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico. E conforme essa estrela se contrai, os elétrons são forçados a ocupar estados cada vez mais energéticos. Isso gera uma pressão muito alta, que é a pressão de degenerescência dos elétrons. É essa pressão que sustenta a anã branca contra a gravidade. Não tem fusão nuclear, não tem produção de energia. A estrela está viva só porque as leis da quântica não permitem que a matéria seja comprimida arbitrariamente, assim. Mas a resistência tem um limite. Existe a massa máxima que os elétrons conseguem sustentar com essa pressão. E essa massa máxima, ela é conhecida como o limite de Chandrasekhar. E esse limite, ele é mais ou menos 1,5 vezes a massa do Sol. Então, se a estrela for mais massiva que isso, a pressão de degenerescência não é suficiente para equilibrar a gravidade e essa estrela colapsa. Então, a gente entra na parte das estrelas de nêutron. À medida que a densidade aumenta ainda mais, a densidade dos elétrons ela fica tão grande que eles passam a se combinar com prótons e formam que eles passam a se combinar com prótons. Lembrando que próton tem uma carga positiva e elétron tem uma carga negativa. Então, um próton mais um elétron forma um nêutron.
e libera neutrinos. O efeito prático disso é que os elétrons desaparecem, e os elétrons eles eram a principal fonte de pressão para aquela estrela se manter estável contra a gravidade. O colapso ele acelera até a matéria atingir densidades absurdas. Nesse ponto, quase toda estrela se transforma em um aglomerado gigantesco de nêutrons, que é a estrela de nêutron. Ela é literalmente um núcleo atômico do tamanho de uma estrela, e ela pode ter mais do que a massa do Sol. E da mesma forma que os elétrons, os nêutrons também são partículas que obedecem o princípio da exclusão, e isso gera uma nova forma de pressão de degenerescência para os próprios nêutrons. A diferença principal é que em uma estrela de nêutron, os nêutrons fazem tudo, mas se os nêutrons geram pressão da mesma forma que os elétrons, por que uma estrela de nêutron é diferente da anã branca? Primeiro, porque ela é formada de nêutrons. Segundo, que na estrela de nêutrons, eles fazem tudo, eles fornecem pressão, eles fornecem quase toda a gravidade, porque toda a massa lá é de nêutron, e isso torna o equilíbrio um pouco mais delicado. E nessas estrelas, a matéria, ela se comporta de uma forma que a gente não consegue reproduzir em laboratório. Os nêutrons formam meio que um superfluido, e os prótons podem se tornar supercondutores. No centro da estrela, talvez os nêutrons nem existam mais como partículas individuais e se dissolvam em quarks livres. A gente não sabe. É uma situação, é um sistema muito complexo de estudar. Até hoje, estrelas de nêutron são um tópico de estudo muito recorrente na astrofísica, e o problema é que a gente não sabe exatamente como essa matéria se comporta. Existem dezenas de teorias diferentes. Se a estrela de nêutron for muito pesada, a pressão não consegue conter esse colapso e a estrela se transforma em um buraco negro. Antes disso, muitas estrelas de nêutron também se transformam em pulsares, que são objetos gigantescos que giram centenas de vezes por segundo e emitem feixes de radiação como se fossem faróis. Então, sobre estrelas é basicamente isso. Eu não expliquei como uma astrônoma, eu expliquei como uma física. Esse livro não é de astronomia, ele é de relatividade, então tem muito mais coisa também sobre isso. Falando de relatividade e de quântica, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre estrelas. Hoje acabaremos o Stage Vlog por aqui, porque eu estou morrendo de sono. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de estudo de física e de astronomia, talvez vocês gostem de me acompanhar por aqui. E até o próximo vídeo.